Olá, estamos aqui com o programa Código de Honra, hoje excepcionalmente sendo gravado no Tribunal de Justiça de São Paulo, na presença do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. José Renato Nalini. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Fabiana. Tudo bom. O programa Código de Honra é um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é gravado com personalidades do mundo jurídico, e hoje estamos aqui no nosso encerramento de gestão com o ilustre presidente do tribunal. E eu gostaria, presidente, de lhe perguntar um pouco sobre esses teus 3 anos como presidente do Tribunal de Justiça. Quais foram os principais objetivos e metas alcançadas? Na verdade, Fabiana, foram 2 de corregedor, 2 de presidente. Então, há 4 anos eu estou assim na cúpula do maior Tribunal de Justiça do planeta, não é? Não há outro tribunal que tenha as nossas dimensões. Mais de 50 mil funcionários, 2.500 juízes, mesmo assim 818 vagas no quadro da magistratura, faltam 818 juízes para São Paulo e, infelizmente, 26 milhões de processos, né? Então é um desafio muito grande. É verdade que a máquina funciona quase que automaticamente. O presidente é um coordenador, é alguém que coloca algumas diretrizes, tenta motivar as pessoas, né? Mas foi um desafio gratificante, com algumas frustrações, mas eu diria que o resultado é positivo. Uma coisa que me chamou muito a atenção na sua gestão, presidente, foi a simplicidade com que você tratou esse cargo. Apesar da grandiosidade do cargo, em todos os eventos que nos encontramos ao longo desses 2 anos, o senhor sempre tratou todas as pessoas com muita cordialidade, muito carinho, e isso eu achei que foi realmente um destaque da sua pessoa como presidente. O que o senhor tem a falar sobre assumir um cargo de presidente do Tribunal de Justiça? O que isso impacta na vida do magistrado José Renato Nalini? Bem, eu nunca sonhei ser presidente do Tribunal de Justiça, como eu também nunca havia sonhado ser juiz, não é? Ser juiz já foi uma consagração, é alguma coisa muito séria, não é? Você se colocar na posição de julgador, de apreciar a conduta dos outros. Então é uma responsabilidade grande. Depois, a permanência no cargo, veja que eu tenho de magistratura já praticamente 40 anos, mais 3 anos ou 4 de promotor de justiça. Você vai se acostumando e também vai assimilando a transitoriedade de cargos e funções, não é? Eu tive muitos privilégios dentro da justiça, fui assessor de corregedores gerais, fui assessor de juízes, juiz assessor de presidentes, né, de desembargador de presidente, e acompanhei essas pessoas até o último dia, levando ali até a garagem, alguns sabendo que não voltariam mais, e isso me deu uma lição, foi um aprendizado de que você não deve se apegar a cargos, a rótulos, né? Você deve se aproveitar das oportunidades que a vida oferece para tentar servir. Então, eu tenho assim, a consciência muito tranquila de nunca ter feito premeditadamente o mal em relação a ninguém. Posso ter errado, pode ter causado mal involuntariamente. Mas os cargos, eles servem para que você sirva mais, para que você mostre o que é a justiça, para que você chame a atenção da sociedade em relação ao judiciário. Isso eu tentei fazer. E, na minha opinião, conseguiu brilhantemente. Você é muito generosa. Me fale um pouco sobre a finalização do projeto 100% digital. Bem, isso é um tento. Eu acho que foi um ganho para São Paulo, né? E para o Brasil, porque é um case mundial. Não há ainda um tribunal com as nossas dimensões ou que se aproxime, que tenha conseguido a digitalização 100%.
O trabalho começou há muito tempo, não é? Nós tivemos aqui pioneirismo na informática jurídica, até com o ministro Rodrigues de Alckmin, na década de 70. Depois, Dini de Santos Garcia foi um doutrinador da informática jurídica. Agora, mais recentemente, em 2006, iniciou-se esse projeto, que é um projeto autônomo, não é aquele que é implementado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós pagamos um custo por causa disso, porque há uma tendência à padronização. Então, em outras gestões do CNJ, nós tivemos problemas com a tentativa de paralisar o nosso projeto e trazer o PJE. Mas nós insistimos e, graças à compreensão agora do ministro Lewandowski, nós aceleramos a digitalização 100%. Então, um mês antes do término do prazo, nós já tínhamos informatizadas todas as unidades judiciárias do Estado de São Paulo. O último processo físico ingressou na comarca de registro na noite de 30 de novembro de 2015. Não é que nós estejamos agora já livres de todo o processo de papel, mas vislumbra-se que com o tempo nada mais haverá de papel. E isso é muito sério, Fabiana, porque nós temos arquivos com mais de 100 milhões de autos guardados e que custam milhões mensalmente para o povo de São Paulo. Arquivos que nós não podemos descartar, porque há uma concepção de que tudo é histórico, né? E nós não temos elementos suficientes para analisar o que é histórico ou não. Se nós tivéssemos de fazer esse serviço, demoraria 227 anos. Então nós pararíamos de julgar para examinar processo velho, né? Agora, com a informatização, você veja que a pessoa de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, pode acompanhar o seu processo. Nós até estamos criando uma corregedoria virtual. Você como advogada, você como parte, você pode ingressar no sistema e verificar. Você pode estar no outro lado do mundo. Basta ter um celular, rede social e você tem acesso ao sistema. Fantástico. É fantástico. Nós vamos nos liberar de arquivos, de prateleira, de trabalho manual, né? Não tem mais aquele funcionário que vai carregar processo, né? Todos eles hoje, se tiverem vontade, eles já receberam capacitação, mas isso tem que ser contínuo, porque a digitalização, a informatização implica também no perigo da obsolescência. Claro. Você tem que estar sempre atualizado. Então, se eles tiverem vontade, eles vão se preparar para uma função muito mais intelectualizada, né? O funcionário será um pesquisador, será um elaborador de minutas, e o juiz vai ficar muito mais bem servido de pessoas competentes, não é? E sobra mais tempo para o julgamento. Sim, e acaba tudo que é burocracia, não é? Você já imaginou um cartório, hoje nem é cartório, mas uma unidade judicial, assim como aqueles espaços do Google, colorido, com música, né? Intervalo para lazer, possibilidade de fazer uma ginástica, Então isso tudo agora é possível, né? É verdade, né? Não é porque a justiça é séria que não pode ter o... Sim, o ambiente de trabalho tem de ser um ambiente saudável, né? Um ambiente amistoso, um ambiente harmônico, porque nós já trabalhamos, Fabiana, com a miséria do mundo, né? É verdade. Aqui é uma UTI social, nós trabalhamos com a ruptura da alma das pessoas, então a gente precisa ter um ambiente bom. Com certeza. E me fale um pouco, doutor Nalini, sobre a empresa Amiga da Justiça. Isso foi um gesto também, isso está dentro de uma grande estratégia, não é? Quando eu assumi a presidência, principalmente, porque na corregedoria você tem uma preocupação tópica, né, com fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, orientação. Você não tem problemas com orçamento, com falta de recursos financeiros, recursos processuais, esses tem bastante. Mas recurso financeiro falta, né? Então, eu comecei a verificar
que a tendência do judiciário no Brasil é o crescimento até o infinito, né? Você ouve demandas de criar mais varas, de fazer mais estruturas, de aumentar aquelas que tem, e precisa de mais funcionário, precisa de mais isso, mais aquilo. E o sistema justiça, ele se tornou um gigante, e é um gigantesco nó, né, que precisa ser repensado. E quem é que sustenta tudo isso? É a sociedade. Então nós começamos a trabalhar numa tentativa de disseminação da ideia de que as composições consensuais de conflito são mais interessantes do que o processo. O processo pode durar 20 anos, tal. Uma das propostas, então, foi chamar os grandes litigantes e mostrar para a empresa que, se ela investisse um pouco mais na comunicação com o seu cliente, né, se ela tivesse um pouco mais de polidez, um pouco mais de interesse em atender as reclamações, ela evitaria uma percentagem enorme de demandas, né? E aquelas que se propuseram a reduzir a intensidade da litigância receberam um selo de amigos da justiça, né? Isso também está sendo feito com os municípios. O primeiro município foi o de São Paulo. São Paulo é essa insensatez de 12 milhões, só que mais 22 milhões na conurbação, né? Que não há, as fronteiras são uma convenção artificial, né? Porque você nem sabe quando está saindo de um município entrando no outro. É uma fonte a jorrar permanentemente conflito. Então, se a gente conseguir conscientizar as pessoas de que às vezes é melhor obter um acordo, e aqui os advogados são essenciais, porque o advogado no Brasil tem um status que em lugar do mundo ele ainda não conseguiu, né? Porque é profissional, essencial, administração da justiça, não é? Então o advogado tem também de se convencer de que fidelizar o cliente significa às vezes evitar uma lide que vai demorar 20 anos, não é? Sem dúvida, resolver o problema. Claro, ele tem que ser um arquiteto formulador de resultados satisfatórios, favoráveis, não ser um provocador de processos que não terminam, não é? Concordo plenamente. Acho que o advogado tem que trazer resultado. Sim. E não só litigar, né? E há também agora por parte do tribunal uma conscientização da necessidade da mediação, da conciliação. Isso. O que o senhor me fala sobre isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, mercê da sua complexidade, né? A grandeza da justiça paulista faz com que ela tenha de procurar alternativas, não é? Nós não teríamos condições de atender a demanda tradicional, ou seja, convertendo todos os municípios em comarca, multiplicando os cargos de juiz em todo o estado. Já somos 2.501 trabalhando, né, em atividade. Então, nós adotamos essa tática de favorecer o encontro de soluções que não passasse necessariamente pelo judiciário, mas com a coordenação do judiciário, com o acompanhamento da justiça. Então, nós disseminamos a ideia dos centros judiciais de solução de conflito e cidadania. Hoje já são 150, né? O restante do Brasil, os outros 26 estados da federação, somados não tem esse número, né? Então nós levamos realmente a sério. Você sabe, o nosso amigo comum, o José Roberto Neves Amorim, que é um grande evangelizador dessa tese e é alguém com tirocínio, com dinamismo. Ele foi meu braço direito e esquerdo nessa campanha de disseminação dos Sejuscs, né? Agora eu acho que nós precisamos dar mais passos também, porque os Estados Unidos têm mais de 30 modalidades dessas composições consensuais de conflito, né? Nós falamos em conciliação, mediação, arbitragem, mas os americanos têm fórmulas muito criativas, e nós, como somos mais criativos ainda do que os americanos, nós poderíamos adaptar, né? Então nem sempre você precisa fazer
uma conciliação, uma negociação, uma arbitragem. Há fórmulas, por exemplo, baseadas em jogos, em como é que você resolve, eles lá resolvem a questão do futebol americano, a questão do beisebol. Então, há muitas estratégias que nós poderíamos aqui, com criatividade, inventar, não é? Então, eles têm, por exemplo, um sistema chamado Rent-a-Judge. Você apanha um juiz aposentado e faz com que ele faça um prognóstico. Ele julga como se ele fosse juiz. Com a expertise que ele tem, né, ele vai poder dar uma antecipação muito aproximada daquilo que aconteceria na realidade. A partir daí, as partes podem conversar e tentar chegar a uma avença, a um ajuste, não é? Então, há muitas coisas. Eu acho que nós precisamos disseminar essa consciência de que os antigos tinham razão quando diziam é preferível um mau acordo do que uma boa demanda, não é? Verdade. E isso daí, Fabiano, que é bom que fique claro, não é para aliviar o serviço do judiciário, não. Porque nós temos uma expertise muito grande em crescer. Há aqueles que fazem lobbies e as associações podem exigir do parlamento que crie tudo o que for necessário. Mas veja você que é inteligente, professora, que o Brasil está numa crise tão grande, talvez porque a população foi treinada a ser muito infantilizada, o Estado babá cuidando de tudo. Se nós ensinarmos as pessoas a serem mais maduras, de repente elas vão começar a prestar atenção na gestão da coisa pública, vão poder participar mais. Nós estamos devendo ao Brasil a democracia participativa. Por enquanto, as pessoas estão muito inertes ali, não é? Eu acho que o treino do encontro de solução para os problemas pessoais vai levar também ao debate dos grandes problemas nacionais. Acho que nós vamos fazer a população crescer. E com o Sejusc, a pessoa primeiro vai ao Sejusc e depois, se ela não conseguir resolver no Sejusc, é que ela vem para a Justiça, para o Tribunal, certo? Mas explica um pouco esse processo. O Sejusc é uma instância muito mais informal, né? Não há o juridiquês, há os conciliadores que têm capacitação para iniciar um processo de ajuste, de acerto entre as partes. Porque é natural que quem ingressa em juízo já venha com ressentimento, com desgosto, uma mágoa, não é? E não há em juízo a oportunidade de a pessoa se abrir, contar a história desde o início, usar a sua linguagem, né? Até porque no processo o juiz, que é um técnico, ele já vai fazer a identificação do cerne do conflito, né? E ele vai formular as questões de tal forma que o municiem de certeza para aquilo que ele já intuiu. Então, a parte fica muito limitada. Experimenta perguntar para um juiz, posso contar a história desde o começo? Ele vai falar, não, a senhora responde aqui aquilo que eu perguntar. Então, a partir da fixação do ponto controvertido, a parte fica muito manietada. O ambiente do fórum, um ambiente pesado. Agora, você imagine colocar todos conversando juntos, né, com um conciliador que é um técnico, que sabe aparar as arestas, fazer com que as pessoas se desarmem. Então, aquele ressentimento inicial, ele vai cedendo, ele vai ouvindo o ponto. É lógico que precisa haver uma predisposição a ceder alguma coisa, claro. Porque se você entra num diálogo e fala não cedo nada, não vai haver acordo. Mas o resultado dos acordos é muito satisfatório, às vezes chega a 90%. Né? Fantástico, isso aí realmente é um grande usar a psicologia, né? O direito, as pessoas não pensam, Fabiana, que nós damos respostas, nós juízes, nós damos respostas técnicas, nós acabamos com o processo, mas não acabamos com o conflito. O conflito pode continuar. Né? Veja que nós temos uma grande chance de desagradar ambas as partes.
E há uma diferença quando se chega a um acordo e quando o magistrado decide, porque quando se chega a um acordo, as partes cederam. Sim. E elas ficaram confortáveis. É mais legítimo. No julgamento há uma imposição. Sim. Né? Então, é o que eu tento falar, principalmente para os nossos alunos, né? Que a solução conciliada, negociada, acordada, ela é muito mais ética, porque tem autonomia. Você participou, você foi uma peça essencial para chegar à solução. Enquanto que a decisão judicial, ela é heterônoma, ou seja, é o Estado juiz que vai cifrar a sua dor, o seu sofrimento, o seu prejuízo, a sua liberdade, o seu patrimônio, né? Então a pessoa recebe, tanto que eu brinco, falando sério, que embora nós chamemos eufemisticamente a parte de sujeito processual, ela é objeto da vontade do Estado juiz, não é? É verdade. É objeto. A sentença cai ali e ela se sente, às vezes, até ofendida, mas foi esse o direito que eu pedi, eu não tinha razão. E o advogado fica sem condições de explicar, principalmente quando a sentença é processual. Você não chega a enfrentar o mérito e acaba processualmente. Como explicar para a parte? São muitos direitos, né, que são julgados e que para a pessoa são muito fortes, né? Sim. Para aquela pessoa é muito forte. Somente quando a gente entra nas questões de família, por exemplo. Esse é um sistema nevrálgico que eu falo, nós não temos receita para falta de amor, nós não temos receita, não é verdade? Nós não podemos evitar que o pai use a criança para atingir a mãe. Né? Então, o direito tem as respostas técnicas. Mas resolve o conflito? Não. Não vai resolver. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Nalini. Audiência de custódia. Como são feitas as audiências de custódia? Olha, esse também foi um grande passo do qual São Paulo se orgulha, porque em 1970 o Brasil havia prometido, ao assinar o Pacto de São José da Costa Rica, que ele iria apresentar o preso em flagrante à autoridade judiciária imediatamente, para que a autoridade judiciária verificasse se a prisão deveria permanecer ou não. Porque a liberdade é o primeiro direito fundamental. A vida é pressuposto à fruição de direito. Desde 70 nós não cumprimos. Em 88 a Constituição veio a exigir que o preso em flagrante seja apresentado imediatamente, não tomamos conhecimento. Então foi necessário que estivesse à frente do Supremo Tribunal Federal o Henrique Ricardo Lewandowski, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Teoria Geral do Direito. Aqui nós tivéssemos o Alexandre de Moraes, que é constitucionalista, eu que sou sensível a isso, e o Tribunal de Justiça de São Paulo começou, com grande oposição, com grande resistência, mas o Supremo, que foi provocado a se manifestar em relação à inconstitucionalidade, achou tão excelente a ideia que assimilou e obrigou que todos os estados hoje tenham audiência de custódia. E nós já mostramos que quase 50% dos presos em flagrante não precisariam permanecer presos. Isso esvazia também a força das facções criminosas que tinham nesse injustiçado, nesse que se considera inocente, permaneceu preso meses até anos, enquanto o juiz não aprecia o seu habeas corpus ou o julgamento definitivo, porque também são pobres, não têm advogado, né? Esse preso injustiçado era alvo fácil, né? Das manobras das facções que começam a dominar o mundo do crime. Então nós estamos caminhando numa direção muito importante e o mundo está elogiando bastante a audiência de custódia. Muito interessante e importante para todos nós sabermos disso. Nós estamos já ao final do nosso programa de hoje, doutor Nalini, mas eu gostaria de lhe pedir para que o senhor, como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, já em final de gestão, passasse uma mensagem para os cidadãos brasileiros que hoje estão vivendo aí um momento difícil, né? Tem uma luz no fim do túnel, na sua opinião? Tem. Você pensar bem, Fabiana, nós estamos enfrentando problemas muito sérios que vão se refletir
também na ordem econômica, numa espécie de desalento, mas nós temos de encontrar uma esperança a partir da constatação de que as instituições estão funcionando, não é? Há algumas décadas nós chamaríamos os quartéis. Hoje nós estamos chamando o judiciário. O judiciário tem um protagonismo muito grande, as instituições estão funcionando, a falta de consenso é natural da democracia, mas nós não temos a menor possibilidade de vislumbrar um golpe, o retorno à ditadura. Ninguém quer isso. E o sofrimento faz com que nós cresçamos, não é? Nós temos que escolher melhor aqueles que nos representam, para que eles não façam mais malfeitos, né? E quem faz malfeito é malfeitor. Chega de malfeitor na República Federativa do Brasil. Doutor Naline, muito obrigada pela participação no programa Código de Honra de hoje. Eu, como diretora do Instituto dos Advogados de São Paulo, lhe agradeço imensamente essa entrevista para o programa e lhe desejo uma boa sorte na sua nova missão. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo. E se o senhor quiser falar mais algumas palavras. Foi uma alegria, Fabiana. Você sabe que eu gosto muito de você, desde que nós partilhamos a nossa cátedra lá na FAAP. E respeito muito o IASP, o Zé Horácio é um parceiro, é um jovem que está levando a sério essa vocação do Instituto dos Advogados de São Paulo, que foca e enfatiza o aspecto cultural, não é? O IASP tem essa característica. E a simpatia pelo IASP e por você, pelo Zé Horácio, cresce ainda quando nós lembramos que o IASP nasceu junto com o Tribunal de Justiça. Nós temos a mesma idade, né? 141 anos. É verdade. É verdade, comemoramos juntos bastante o ano passado, né? Bom, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje. E a gente encerra o programa Código de Honra de hoje, que teve como participação o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. José Renato Naline, eu, Fabiana Lopes Pinto. Muito obrigada a todos e excelente dia para vocês.